Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito do panorama atual da segurança pública no Brasil. E para conversar sobre este assunto, nós trouxemos aqui hoje o Renato Sérgio de Lima, ele que é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao lado dele, como nosso anfitrião, está o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, delegado Gustavo Mesquita. E um adendo, o nosso programa tem o apoio da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, Renato. A primeira pergunta é o título do programa. Gostaria que a gente começasse no macro para depois entrar em alguns detalhes. Na sua opinião, qual é o panorama atual da segurança pública em nosso país? Olá, Gustavo. Acho que esse debate é extremamente importante porque se a gente olhar em retrospectiva, o grande panorama que nós temos da segurança no país é, infelizmente, uma área em que muita energia está sendo gasta. Muita iniciativa, muito esforço, muito suor e muito sangue de profissionais da área estão sendo gastos, mas com uma baixíssima efetividade na mudança da vida da população, que cada vez mais se sente refém do medo e da insegurança. Se a gente pegar em termos de estatísticas, que acho que é uma das nossas marcas mais fortes no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente vai olhar que o Brasil tem num crescente, pelo menos desde 2014, de forma mais acentuada, mais ao longo dos últimos 30 anos, um crescimento muito acentuado das mortes violentas intencionais, que são a soma de todas as ocorrências com resultado morte. E a gente olha para esses números e percebe que alguma coisa está sendo feita errada, e alguma coisa está sendo feita errada ainda mais quando muito trabalho está sendo feito. Então, o panorama nos indica uma urgência fundamental de uma guinada nas políticas de segurança pública, tanto no nível nacional, e agora, no mês de junho, nós tivemos a aprovação do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, que vai numa boa direção, mas ainda é um projeto tímido, como no estado de São Paulo, que às vezes se esconde a partir de um cenário de estatísticas de homicídios dolosos, tão somente positivos, mas temos aqui vários problemas no que diz respeito a outras modalidades e outras classificações possíveis. A segurança no Brasil, ela vai se colocando como o principal tema da agenda política hoje, e mais do que isso, acho que ela é o grande calcanhar de Aquiles da nossa democracia recente. Doutor Gustavo. Professor Renato, recentemente o senhor falou das estatísticas, né? Que realmente é uma marca do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Recentemente foi divulgado o Anuário de Segurança Pública de 2018, onde foi constatado a estrondosa marca de 62.500 homicídios aproximadamente no ano, né? Que é uma tragédia, verdadeiramente, pode-se dizer uma tragédia, ao comparado apenas em períodos de guerra, países que vivem em guerra. Eu acho que a pergunta que não quer calar é sobre o seu diagnóstico. Agora, recentemente, tivemos também um encontro do Fórum, né? Diagnóstico do Fórum ou seu, como se chegou nesse ponto? E o que fazer, talvez, acho que é a pergunta mais óbvia e mais difícil também de se responder, e o que fazer imediatamente para resolver essa tragédia? Acho que se a gente olhar com devida atenção para o que tem sido feito, nós trabalhamos muito, mas trabalhamos talvez da forma errada. A gente tenta adotar as mesmas receitas do século XIX e do começo do século XX para problemas do século XXI. Né? Então, a gente ainda insiste num modelo de sistema de justiça e segurança pública extremamente obsoleto. E a gente olhando para isso, a gente fala, mas por que a gente insiste nisso? Então, acho que o primeiro ponto a área da segurança pública precisa de política pública e menos de ideologia. É verdade que a gente hoje vive um tensionamento a favor ou contra candidato A, candidato B. É saudável porque é do jogo democrático, mas a gente tem que perceber que, no fundo, o que está faltando é política pública. Vou dar alguns exemplos. No Brasil, nós tivemos cerca de 120 mil armas apreendidas pelas polícias civil e militar no país inteiro no ano de 2017, segundo o anuário.
Dessas, somente 5% das armas foram registradas no SINARME, no Sistema da Polícia Federal. 95% a gente não tem a mínima ideia aonde estão essas armas. Se elas estão depositadas num fórum, acauteladas num fórum, se elas estão numa delegacia, se elas estão num batalhão, ou se foram devolvidas ou desviadas. A questão, portanto, não é discutir se eu a favor ou contra a arma de fogo, que é um dos motivos, mas como é que eu controlo? Quais as condições que são oferecidas? Aí a gente vai olhar para a questão da Polícia Civil. Polícia Civil, para cada arma apreendida, tem que fazer um ofício, tem que mandar para a chefia de polícia, a chefia de polícia tem que mandar para a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Segurança tem que mandar para a Polícia Federal a papel, porque muitos dos estados não estão informatizados. E aí sim cadastra no SINARME. O SINARME hoje tem 5 funcionários para fazer todo esse trabalho gigantesco do país todo. Ou seja, a burocracia que a gente vai se impondo e o volume de trabalho que o Brasil acaba gerando em termos de segurança e de registros é tão grande que a gente vai deixando para trás coisas básicas como eficiência, efetividade em função dos carimbos. Eu poderia dar vários outros exemplos, mas uma das coisas que mais chama a atenção é que isso vai nos deixando insensíveis. Se eu pegar 62.500, são os dados da saúde referente a 2016. Infelizmente, se a gente usar os registros de ocorrência da polícia, são 63.880 em 2017. Esse número é 3,5 vezes superior ao total de atos terroristas que geraram mortes no ano de 2017. A gente consegue matar mais do que o terrorismo mundial, que mudou a face do planeta em termos de vigilância, tecnologia, cooperação, e a gente acha que o problema não existe. Que o problema, muitas vezes, a gente precisa ir lá e continuar enxugando o gelo. Traz, portanto, uma reflexão. Como é que a gente está fazendo segurança pública? Como é que a gente está fazendo polícia judiciária? Como é que a gente está fazendo polícia ostensiva? Como é que a gente está fazendo um controle mais efetivo desse sistema? Boa parte do que entra no sistema, se a gente fizer uma estimativa, mais ou menos 20 milhões de registros todos os anos entram no fluxo do sistema de justiça, aqui em São Paulo por volta de 8 milhões, acabam sendo fruto do flagrante, feito pela Corporação Polícia Militar. Como é que a gente avança em melhorar o tipo de investigação e mudar o eixo da discussão? Porque qual é o impacto que isso tem no médio prazo? Nós olhamos hoje para o sistema prisional brasileiro, um completo caos. A gente acha que basta prender para resolver o problema. Não, a gente tem que prender sim, mas tem que prender bem. Prender quem de fato precisa ficar preso. E a gente tem deixado muito pouco espaço para prender quem precisa ficar preso, porque exige investigação, exige investimentos, e a gente fica fazendo, na verdade, o cliente, entre aspas, do sistema prisional e do todo o trabalho de persecução penal acaba sendo flagrante. E isso quase sempre é flagrante do pequeno delito. Sem dúvida. Como é que a gente vai atrás de quem de fato está financiando o crime organizado, quem de fato está gerando os níveis de violência que nós temos no país? Então, isso mostra que a gente precisa mudar a forma de trabalho, mudar, e o que tenho chamado muito publicamente isso, a governança desse sistema. Eu posso ter 2, 3, 50, 17 mil polícias, como tem os Estados Unidos, mas o fundamental é que eu tenha governança. Governança significa que não é que eu tenha alguém que mande em mim, mas é que eu esteja coordenado e articulado a partir de algumas regras comuns. Acho que esse é o desafio na nossa área. Em outras palavras, para ficar no exemplo da questão da arma de fogo, melhor do que subir o morro, ter que subir o morro para buscar o fuzil lá de cima, fazer o flagrante, não é evitar que aquele fuzil chegue lá em cima, com investigação, com inteligência. E aí eu acho que a grande questão é até que ponto não se optou, em âmbito nacional, por uma política de enfrentamento na área de segurança pública em detrimento da inteligência e da investigação criminal. Investigação que, infelizmente, acontece de forma muito residual, porque as polícias civis do país todo, e São Paulo não é diferente, aqui em São Paulo só tem uma diferença, que é o tamanho dela, que de alguma forma ainda deixa ela com uma certa posição relativamente mais forte, mas as polícias civis estão sendo sucateadas. Sucateadas por governos, pela ideia de que polícia é igual a estar na rua fardado, mostrando serviço, e quando, na verdade, a gente também tem que ter uma clareza. Acho que não podemos fugir desse debate.
Investigação bem feita desmonta interesses muito poderosos, né? Investigação bem feita desmonta esquemas, então incomoda. E eu acho que quando a gente olha para o cenário da segurança pública hoje, acho que o grande desafio é fazer com que as investigações sejam aperfeiçoadas. E eu acho que o grande exemplo pode ser visto o seguinte: hoje, das 30 principais facções criminosas que existem no país, das organizações criminosas que existem no país, 28 nasceram dentro das prisões. 28 nasceram a partir das relações, da superpopulação, enfim, da lógica do sistema prisional brasileiro. As principais lideranças dessas 28 estão presas. Então, o problema é prender? Ou o problema é sufocar a capacidade de atuação dessas organizações? Passa por onde? Passa por ir atrás do dinheiro. O dia que a gente conseguir não só ver a lavagem de dinheiro, mas também identificar os fluxos de financiamento, bloquear as contas e, de fato, desmontar a estrutura de financiamento das organizações criminosas, talvez a gente consiga reduzir bastante o poder que essas facções têm no país, mesmo aqui em São Paulo, porque aqui a gente vive uma espécie de paz anticivilizatória, onde um silêncio de é melhor não conversar, mas a gente, no fundo, tem um monopólio de uma única organização dominando o mercado da droga e de armas aqui. É claro que quando você tem uma única organização, você não tem a disputa que você tem, por exemplo, no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Acre, que são disputas por pontos de venda de drogas, por rotas de tráfico e por rotas de tráfico de armas também, que a arma tem um papel importante nisso. Então, como é que a gente vai atrás disso? A experiência que a Polícia Federal está tendo com o combate à corrupção é um bom exemplo de que é possível, sim. Mas se eu pudesse identificar um dos pontos de êxito desse trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, eu diria que são os acordos de cooperação internacional e para poder rastrear o dinheiro. Eu posso concordar com as operações ou não concordar, posso achar que elas têm problemas ou não ter problemas, porque aí está no debate político-institucional. Mas um elemento que está mostrando, que está fazendo o efeito, que está causando o impacto, é a capacidade de eu ir atrás do dinheiro. Acho que se as polícias civis no país inteiro, Polícia Civil de São Paulo, conseguir, por exemplo, ir atrás do dinheiro do PCC e não só identificar as contas, ter condições de fazer com que o Banco Central bloqueie essas contas, que a COAF identifique fluxos suspeitos, nós vamos conseguir dar um golpe muito profundo Sufocar no o PCC. oxigênio. Sufocar o oxigênio. É a única saída. Professor Dr. Gustavo, eu vou encerrar o primeiro bloco, mas eu queria voltar ao segundo, a gente continua nesse pensamento bastante importante. Segurança Pública em Debate de hoje está falando a respeito do panorama atual da segurança pública no Brasil. Primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui, segundo bloco já não vai embora. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito do panorama atual da segurança pública em nosso país. Nosso convidado de hoje é o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima. Como anfitrião temos o Dr. Gustavo Mesquita, presidente da ADPESP. Você falava no bloco passado, professor, a respeito da questão de se achar o dinheiro é o coração, pelo visto. É o cerne da questão ali para você desmantelar de fato grandes organizações criminosas. Eu queria que o senhor continuasse esse pensamento com o Dr. Gustavo, mas eu queria emendar uma perguntinha. O senhor acha que então, o senhor já declarou, em outras palavras, que o Brasil prende mal. O que precisava resolver nessa situação toda? No limite, se a gente olhar para a nossa legislação, temos algumas coisas que valem a pena ser chamada a atenção e para a gente mostrar. Eu sempre gosto de fazer essa provocação. Nossa Constituição é de 1988. O inquérito policial, que é a forma como as polícias civil e federal precisam formalizar um determinado ato, é de 1871, da época do Império. O nosso Código Penal e o nosso Código de Processo Penal é de 1940 e 41, respectivamente.
A nossa lei que organiza as polícias militares é de 1983. E a nossa lei de execuções penais é de 1984. E aí a gente tem no debate hoje político dizendo, não, a nossa Constituição é ruim, não sei o que. Não. Toda a forma de organizar as instituições policiais foi completamente abandonada pelos políticos nos últimos 30 anos. Toda a forma, então, desde os códigos disciplinares até as formas, os mecanismos de cooperação, tudo simplesmente não foi regulamentado à luz da nova Carta Constitucional. Então, se a gente olhar para isso, a gente vai perceber que o que a gente está olhando para o problema do crime, principalmente o crime organizado, que tem tomado um pouco, dado o tom do debate hoje, é com um olhar pelo retrovisor. A gente não consegue olhar para o futuro. O que isso significa? Eu não consigo, por exemplo, priorizar os crimes que de fato apavoram a população, que são os crimes que envolvem violência. Seja, por exemplo, os estupros, que no país temos taxas completamente obscenas, a gente estima que quase 600 mil ocorrências por ano. Nós temos os feminicídios, que também a gente, para lembrar que a violência não é só das organizações criminosas. E aí sim, nós temos os homicídios, nós temos toda a sorte de ocorrências com resultado morte. Ora, eu tenho que fazer uma conta. Eu, autoridade pública, tenho que escolher o que eu prefiro punir. Se eu vou punir quem comete a violência ou quem está sendo ali na rua vendendo esse ou aquele papelote de droga. Não quer dizer que a droga seja uma boa coisa, não. Muito pelo contrário. Mas quanto custa eu fazer uma ação diferente em relação a ele e conseguir melhorar a investigação para prender matador, latrocida, estuprador? Então, no fundo, a política criminal e penitenciária, que nada mais é como as organizações interpretam a lei, precisava passar por uma grande modernização para que a gente priorize no país falar um grande não à violência. Isso acontece, por exemplo, hoje no mundo todo, se a gente pegar Londres, se a gente pegar Nova York, eles vivem dramas fenomenais com furtos e roubos de celulares, que é uma praga que toma conta aqui da cidade de São Paulo, por exemplo. Mas qual é a grande questão que está em jogo? Esses crimes, por mais que assustam, eventualmente geram vítimas, têm níveis de violência muito menores. Portanto, eles acabam não tendo o mesmo impacto no cenário de medo e insegurança da população. E uma outra forma que também está sendo feita, que a Polícia Civil pode organizar, tem uma experiência também que a Polícia Federal tem feito lá em Brasília em relação, por exemplo, à fiscalização de dinheiro roubado, de dinheiro falsificado, que em vez de eu fazer um inquérito para cada... Então, por exemplo, roubou um celular, eu prendo um ladrão, prendo 2, 3, prendo 50 mil. Eu começo a fazer uma única investigação com 1, 2 ou 3 inquéritos apenas, que tenta identificar toda a cadeia de comando, aonde isso está acontecendo. E, por exemplo, um dos grandes problemas de polícia judiciária hoje. A nossa legislação, a nossa política criminal diz que eu tenho que ter um inquérito para cada uma das pessoas. Eu posso muitas vezes pensar que talvez o inquérito seja sobre a receptação. E aí, o que está acontecendo? Para onde está indo? Peças, vendas de produto de segunda mão, quem está comprando, quem está vendendo, quem são as pessoas, quem está financiando isso, que para fazer isso eu preciso de dinheiro. Então eu começo a atacar não o micro ladrão, que claro, precisa passar por uma punição, não é para passar a mão na cabeça, não. A gente também não adianta ficar achando que vai abraçar a árvore e vai resolver o problema. Mas a gente precisa saber que talvez a polícia possa ter um resultado muito mais robusto se descobrir a cadeia de receptação e, a partir disso, provocar uma punição mais efetiva. E aí, doutor Gustavo, eu provoco a Polícia Civil a pensar, talvez, é verdade que as polícias estão socateadas pelos governos, mas aí eu aproveito para te perguntar, porque a gente já conversou anteriormente, acho importante que as polícias precisam ter um projeto institucional. As polícias civis, a Polícia Civil de São Paulo, ela precisa se renovar a partir de dentro, dizendo, nós queremos fazer uma revolução na forma de fazer polícia civil, de fazer polícia judiciária. E talvez é isso aí, porque somente assim a gente consegue ter força para dialogar com governos. Porque, sinceramente, até pelas declarações dos candidatos ao governo paulista e no país inteiro, se a gente depender de governante para fortalecer a polícia civil, a gente está muito mal servido. Concordo com você.
a questão da gestão é fundamental para a Polícia Civil e muito em parte por conta, talvez, de uma falta de comprometimento institucional por algumas pessoas que às vezes comandam a Polícia Civil, mas eu acho que isso decorre também da falta de autonomia, né? Quando a gente não tem autonomia, a gente coloca no comando da instituição pessoas que nem sempre, ou na maioria das vezes, não são compromissadas com essa missão institucional. Elas são compromissadas com a agenda do governador ou de quem ele faça às vezes, né? E disso decorre também o descomprometimento com a gestão. Nem sempre aquela pessoa que vai ser indicada politicamente, ela vai indicar abaixo dela toda a cúpula da instituição de acordo com os seus critérios dos melhores gestores, das pessoas que melhor vão gerir a instituição, mas de acordo tão e simplesmente com os conchavos de acordos políticos. E então a questão da autonomia funcional das polícias judiciárias é muito importante por causa disso. Mas eu acho sim que essa preocupação tem crescido nas novas gerações de delegados de polícia, de policiais civis em geral, e eu acho que essa conscientização tem que ser feita e passa por diversas esferas, né? Por uma mudança de filosofia também no ensino policial, que deve se preocupar não somente também no ensino policial em si, da atividade fim, mas também da atividade meio, né? Que é a gestão. Muitas vezes os policiais eles são formados para fazer atividade fim, para fazer atividade policial, no caso da Polícia Civil, a investigação. E eles não têm aquela formação da administração e da gestão. E acho que é compromisso e é dever das academias de polícia também tentar suprir isso daí. Eu queria voltar um pouco na questão do crime organizado, se me permite, que eu acho e trazer um pouco para a realidade de São Paulo, que eu acho que é gritante, né? Afinal, São Paulo se vangloria, muitos governos paulistas se vangloriam muitas vezes de ostentar uma taxa de homicídios aceitável em relação às demais unidades da federação. Todavia, São Paulo carrega a vergonhosa mancha de ser o local de nascedouro da maior organização criminosa do país, né? Até a baixa taxa de homicídios, ela está justamente relacionada também, em larga medida, a essa hegemonia da facção criminosa. Eu queria que o senhor tentasse explicar um pouco para a gente como é que funciona essa estranha relação entre a pacificação social e uma facção criminosa que detém a hegemonia em um Estado. Uma perversa relação. Uma perversa relação que muitas vezes faz com que o governante aceite, ou seja, leniente ou tolerante com essa organização em prol de um convívio pacífico. Infelizmente, o problema da violência ela nos coloca alguns dilemas como esse. São Paulo, aparentemente, conseguiu reduzir os seus homicídios dolosos. É importante que quem nos vê saiba que violência é um fenômeno multicausal. Não existe, por exemplo, alguns que acham que o PCC é o responsável por essa queda, outros acham que é a polícia. Eu sou adepto de que tudo está relacionado. Então, a forma como o Estado faz política pública tem muito a ver também com a forma como o crime organizado se relaciona. E aqui em São Paulo a gente tem um enorme problema, porque aqui é um problema silenciado. É melhor ninguém falar, porque por enquanto a equação está dando certo. Só que a equação está dando certo porque nós tínhamos, a partir da gestão Mário Covas, a construção de mais de 100 e poucos presídios, que já estão novamente superlotados. Então, as organizações vão se organizando a partir dos presídios no país inteiro, e no São Paulo não é diferente, muito pelo contrário, a força do PCC está exatamente no sistema prisional. No momento em que vamos deixando tudo silenciado e as coisas vão se ajeitando, e aqui só há uma única organização, então, primeiro passo, por que aqui em São Paulo é diferente dos demais? Somos o único estado onde há um monopólio do crime organizado. Aqui tem uma única, na verdade tem até outras menores, mas aqui a gente tem um monopólio de uma única grande organização. Ela dá o tom de tudo que acontece aqui no mercado, tanto do varejo como do atacado da droga e das armas. Isso, de algum modo, evita disputas por territórios. Então, só esse pedaço já é bastante diferente em relação ao Ceará. Por outro lado, investimentos também fazem diferença.
Se a gente pegar o Ceará e o São Paulo, duas realidades muito diferentes hoje em termos de violência, os dois estados têm feito esforços muito grandes no investimento das suas polícias. Agora, aonde eles têm feito? Ambos fazem principalmente investimentos na polícia ostensiva e pouco investimento na polícia investigativa. E eu acho que esse é o principal problema que nós temos hoje. Se nada fizermos e continuarmos silenciando como se, olha, do jeito que tá bom, é melhor não mexer, muito em breve nós teremos situações de conflagração como nós tivemos em 2006 e nos anos 2000, porque o espaço que nós tínhamos no sistema prisional em função da construção de novas unidades já foi tomado. Os conflitos já estão acontecendo, quase toda semana nós já temos pequenas rebeliões aqui no estado de São Paulo, e isso mostra que o silêncio ou um acordo tácito de é melhor não falar do assunto tem suas horas contadas. A gente vai ter que enfrentar. Uma bomba relógio. Começa a desmoronar esse acordo. Uma bomba relógio que quando explodir pode ter uma potencialidade ainda maior. Né? E é a investigação e a capacidade da gente sufocar o dinheiro que vai, de alguma forma, nos proteger. Porque se a gente não tiver essa capacidade, talvez não haja poder bélico que dê conta do ovo da serpente que a gente está chocando em São Paulo. Professor Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Infelizmente temos que encerrá-lo. Presidente da ADPESP, delegado Gustavo Mesquita, obrigado também pela sua presença, é sempre bom tê-lo aqui. Este foi o programa Segurança Pública em Debate, onde conversamos a respeito do panorama atual da segurança pública em nosso país. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.